Boa noite para todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Isaac, Jacó e Esaú. Nós vimos na outra aula que Isaac ele teve 2 filhos gêmeos, Jacó e Esaú, e que Jacó ele comprou a primogenitura de Esaú por um prato de lentilha. E passados os anos, Isaac já com bastante idade, com receio de partir desse mundo sem abençoar os filhos, mal sabia ele que ia durar muitos e muitos anos, mas ele estava cismado, até porque ele já estava cego e estava preocupado, talvez estivesse doente, né, para estar tão preocupado com isso. Enfim, ele resolveu chamar o Esaú para que ele pudesse dar a bênção do primogênito. E aí ele falou, olha, vai lá, faz, caça, Esaú era caçador, né, caça, prepara um prato e me traz, a gente janta, janta é palavra minha, e em seguida eu declaro a bênção do primogênito sobre você. Ele ficou super feliz, esse é um momento aguardado na vida de qualquer primogênito, o momento em que o pai vai levar a bênção até ele, e ele foi lá, tal. Só que a Rebeca, ela escutou ele falando isso para Esaú, e ela chamou o Jacó e falou assim, olha, teu pai falou, só que você comprou a primogenitura, né, então vamos dar um jeitinho nisso? E aí ela, junto com ele, bolaram como que eles dariam um jeitinho, Esaú com bastante pelos no corpo, colocaram pele de animal para quando Isaac tocasse nele, achasse que fosse o Esaú e tal. E aí, o Esaú, ele declarou a bênção, no fim das contas, sobre o Isaac. E eu coloquei a bênção aqui. Deus te dê do orvalho dos céus, da gordura da terra e abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e te obedeçam as nações. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se curvem diante de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar, e sejam benditas em ti todas as famílias da terra. A princípio, eu até fiquei pensativa quando vi isso, ser senhor de teus irmãos, eu fiquei pensando que só tem um irmão, né? Depois eu pensei que talvez ele estivesse se referindo, inclusive, aos filhos, né, de Esaú, porque são considerados, eles consideravam os filhos da mesma forma que os pais, né, tanto que eles falam assim, eu sou filho de Abraão, eu sou filho de Isaac, eu sou filho de Jacó. Então, a forma como eles se consideravam é um pouquinho diferente da nossa. Então, eu acredito que ele estava querendo dizer que o Jacó e os filhos do Jacó serviriam a Esaú. Ah, tem alguém, peraí, só deixar entrar aqui, pronto. Depois que ele fez essa bênção para Jacó, o Jacó mal saiu da sala onde eles estavam e o Esaú chega com, com o prato para eles comerem e ele receber a bênção.
E os dois ficaram arrasados quando descobriram que o Jacó tinha levado a bênção da primogenitura. E o Esaú insiste, mas pai, não tem nenhuma bençãozinha aí, não sobrou nenhuma que você possa me dar? Porque a bênção, quando ela é dada, ela está dada e acabou, não tem como voltar atrás. E aí o pai dele falou: Olha, eu vou te abençoar, mas no fim ele não gostou, porque a bênção que ele pronunciou é a seguinte: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, e sem orvalho dos céus. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas acontecerá que, quando te esforçares, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. É uma bênção, quase maldição, na verdade, né? Porque você vai sofrer debaixo do jugo do seu irmão até o dia que você fizer alguma coisa, se esforçar e conseguir sair disso. Você vai conseguir, mas vai ser com muito esforço. Então, não é uma bênção legal. O Esaú não ficou satisfeito, ele ficou bem chateado com isso, e ele ficou tão revoltado, na verdade, que ele começou a desejar matar o irmão dele. Ele falou: assim que o meu pai falecer, ele achava que o pai estava para falecer, porque o pai dele mesmo falou, né, que eu tô velho e já tenho poucos dias. Então, ele falou: assim que o meu pai falecer, eu vou matar o meu irmão, porque é a única coisa que vai acalmar meu coração. E aí a mãe dele, sabendo dessas intenções, ela falou: Jacó, é, deu um probleminha aquilo que nós fizemos. Agora o seu irmão está querendo tirar a sua vida. Então é melhor você ir lá para a casa do meu irmão, passar uma temporada lá. E aí, como que ele faria isso sem o pai dele desconfiar, né, de tudo? A mãe chega no pai e fala: Olha, eu não estou gostando muito das esposas do Esaú, porque de fato Esaú ele casou com mulheres da circunvizinhança dali, né? Não eram mulheres da família. Então, ela falou: eu não estou gostando do comportamento delas, não estou gostando do jeito delas, elas não são da nossa tribo. Vamos mandar o Jacó lá para minha família, para minha parentela, para arranjar uma mulher lá, assim como foi feito com ela, né? O, o pai dele mandou, lembra, gente? Mandou o servo ir lá buscar a mulher para casar com ele. Eu fiquei revoltadíssima por causa do poço, a história do poço. Agora eu estou feliz com a história. Sabe o que eu acho que aconteceu? Ah, aqui, ó, eu já vou voltar no poço. Aqui é quando ele chama o Jacó e fala: Olha, eu vou te mandar lá para a parentela da tua mãe para você arranjar uma esposa por lá. E aí ele declara outra bênção sobre o Jacó. Já a essa altura, sabendo que ele recebeu a bênção da primogenitura, que é a partir dele, então, que viria a descendência, então ele já declara: Eis que a tua habitação. Opa, esse daqui é a mesma da anterior. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra das tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, aqui ele já assumiu que Jacó recebeu a bênção da primogenitura, e ele já está declarando que Deus venha sobre ele com a bênção de Abraão,
que ele que receberá, ele e a descendência dele, todas aquelas bênçãos que Deus declarou para Abraão. E aí, ele parte, aqui eu coloquei só para dar uma visualizada nas esposas de Esaú, que eu falei que ele casou com as mulheres que não eram da mesma família e que isso não estava satisfazendo os pais dele, porque estava tendo mistura, né? Então, ele teve duas esposas, ele teve a Ada e a Olibama, e quando ele escutou que, que o Jacó, ele foi levado, foi mandado, enviado pelos pais dele para a família, para casar com uma mulher da família, porque as esposas dele não estavam sendo bacanas, o que ele fez? Ele falou, eu também vou casar com uma mulher da família, para os meus pais ficarem felizes. Só que aí, em vez dele ir atrás de alguém da família da mãe dele, ele foi atrás de alguém da família de Ismael, porque também era da descendência de Abraão, só que não era uma descendência da promessa, não eram filhos da promessa. Então, ele fez isso para agradar os pais, mas não valeu de nada. Então, a gente começa a ver que, apesar do Esaú ele ser o primogênito, e ter aprendido muitas coisas com os pais dele, espiritualmente falando, conhecimento a respeito das coisas espirituais, das coisas de Deus, por mais que ele tivesse, ele não tinha uma compreensão exata daquilo que Deus de fato estava querendo, porque senão ele teria compreendido, no mínimo, que a descendência da promessa de Deus estaria debaixo de Isaac e não de Ismael. E ele foi lá atrás da família de Ismael para tentar deixar os pais dele felizes e dizer, olha, minha descendência também pode ser a descendência da promessa de Abraão. Ele tentando, né? Mas não deu certo. E aí Jacó, ele vai para voltar lá para a família da mãe dele, e no caminho ele dorme, porque, claro, era muito longe, e ele tem a tal visão da escada que sobe até os céus, com os anjos subindo e descendo. E ele escuta do próprio Deus, em sonho, dizendo: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que eu te faça o que te tenho falado. Ele ouviu em sonho, em visão, a voz de Deus falando essas coisas. A gente vê nessa história toda Deus declarando promessas e a todo momento as pessoas tentando ajudar Deus a realizar as promessas dele. Nós vimos ali a mãe dele tentando ajudar Deus. Por que eu digo ajudar Deus? Porque quando ela estava lá com os bebezinhos na barriga dela, Deus ele tinha falado para ela que o maior servirá ao menor, né? Deus já tinha dado essa promessa ali desde bebê. E eu creio que desde que eles eram pequenininhos,
a mãe deles teve esse cuidado de assim, esse daqui é o que é o filho da promessa, esse daqui e tal. Tentou colocar ele como o mais queridinho ali, tentando dar um jeitinho nas coisas. Quando chegou na época de receber a promessa da primogenitura, ela foi lá e tentou dar um jeitinho. Mas, gente, toda vez que a gente tenta dar um jeitinho para ajudar Deus, vocês têm visto, né, que o resultado não tem sido muito legal. A gente vai ver o resultado disso. Quando ele acordou, ele fez uma declaração muito interessante. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e se eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu achei, assim, bem interessante essa declaração que ele fez, porque me deu a sensação que ele estava começando a conhecer Deus de verdade, a partir dessa visão que ele teve. Porque ele coloca como assim, nossa, eu tive essa visão, se essa visão for real mesmo, né? Parece que ele dá esse ar, porque ele fala: se Deus for comigo, se Deus me der isso, se Deus me sustentar, se Deus. Então, naquela visão, Deus ele estava declarando que ele faria tudo isso. De ti farei uma grande nação, cuidarei de ti, te farei próspero, né? Te darei as terras de lá para cá, daqui para lá. Então, para ele receber aquilo, é óbvio que Deus teria que cuidar dele. Então, se ele está declarando, se Deus cuidar de mim, ou seja, ele estava meio que em dúvida: será que esse sonho foi da minha cabeça? Será que eu tive uma visão da minha cabeça? E a gente tem essas coisas até hoje, né? Eu acho que foi Deus que falou, mas será que foi da minha cabeça? Será que foi Deus mesmo? E com ele não foi diferente. E dá uma sensação que nesse momento ele começa a ter uma maior intimidade com Deus, porque até então, é tudo história passada de geração em geração. E, de repente, ele teve a experiência pessoal dele com essa visão. E aí ele tá, cara, se isso que eu passei é Deus mesmo, então vai ser assim, assim, assado. E aí começa a jornada dele com Deus. Agora, sozinho ele e Deus, porque já saiu da aba dos pais, está sozinho com Deus na terra. E aí, quando ele chega na cidade e ele vê a Raquel chegando com as ovelhas, porque ela era pastora de ovelhas. Gente, olha que coisa mais linda. Ele fala assim: eu vou colocar água para as suas ovelhas. Eu vou dar de beber para as suas ovelhas. Eu fico imaginando quantas vezes ele escutou a mãe dele falando: filho, eu fiquei dando água para aqueles camelos e o cara ficou só olhando. Ele não mexeu uma palha para me ajudar. E agora ele chega lá, chega a Raquel com as ovelhas, e ele fala: fica quietinha aí, que eu vou pegar as águas e vou colocar aqui para suas ovelhinhas tomarem a água e se saciarem. E aí eles começaram um grande romance. Ele se apaixonou por ela se apaixonou por ele. E aí ele foi conversar com o pai dela. E acontece que um outro detalhe interessante. Eles foram fazer o acordo e ele falou: olha, eu vou trabalhar 7 anos para poder casar com a Raquel. E o pai dela concorda com isso. E por que ele teve que oferecer esses 7 anos de trabalho?
Gente, ele foi diferente do pai dele, ele foi sem um tostão buscar a mulher dele. Ele não tinha dinheiro para o dote. Ele tanto não tinha nada que no caminho ele até falou, né? Se Deus me sustentar, me der o pão para comer, a roupa para vestir, porque ele não tinha nada. Ele foi sem nada. Então, é natural ele fazer isso. Não sei por quê, que ele chegou nesses 7 anos, nessa quantidade. Mas ele trocou o trabalho como sendo dote pela filha. E aí ele trabalhou 7 anos, apaixonadinho pela Raquel. Quando chegou o dia dele se casar, ele foi lá e falou: Ah, me dá a Raquel. E o pai falou: Ok, toma aqui. E aí ele dormiu com a Raquel e no dia seguinte descobriu que não era Raquel, era Lia. E ele foi lá reclamar. Puxa, por que você fez isso? Ele falou: Não, não posso dar a filha mais nova antes da mais velha, tal. E aí ele falou: Ok, então, já que ela já é a minha mulher, já que eu paguei o dote dos 7 anos pela Lia e não pela Raquel, então agora eu trabalho mais 7 anos para ter a Raquel. Mas claro que ele não esperou mais 7 anos para ter a Raquel, ele esperou uma semana, porque uma semana era, digamos assim, a lua de mel, né? Então, uma semana ele estava com a Lia, terminou aquela semana, ele recebeu a Raquel, mas trabalhou mais 7 anos para compensar o dote da Raquel. E aqui começa aquela parte que eu falei, que algumas coisas não compensam a gente fazer, né? A, a mãe dele quis dar aquele jeitinho e enviar ele para passar uma temporada com a família dela. Ela não tinha ideia que essa temporada ia ser tão longa. Imagina que, por conta dela querer dar o jeitinho, o filho querido dela, que ela tinha um apego muito maior por ele, obviamente, ele passou mais, e mais para frente a gente vai ver que foi bem mais do que 14 anos fora de casa, longe da família, longe da mãe, porque ele trabalhou 7 anos e depois mais 7 anos. Se ele tivesse ido em outra época, na época mais adequada, talvez não acontecesse isso, né? Talvez ele fosse com uma graninha, talvez ele não precisasse trabalhar para o pai dela, enfim. A ajuda que ela quis dar para Deus, para que ele recebesse a bênção da primogenitura, custou ela ficar longe do seu próprio filho por mais de 14 anos. Então, toda vez que a gente tenta dar um jeitinho para as promessas de Deus se acelerarem, se realizarem na nossa vida, a gente acaba tendo um preço aí a pagar, que não é muito legal, né? Depois que ele se casou com as duas, ele teve um bocado de filhos. E eu coloquei aqui para vocês darem uma olhada, que aí começa, gente, Raquel e Lia disputando quem tem mais filho, quem dá mais filho. Ah, eu não consigo ter filho, então toma aqui a minha serva e tem filho com ela, e eu preciso dar mais filho, e eu parei de dar filho, pega a minha serva. E é uma disputa de ter mais filho entre as duas. Elas sempre disputaram o amor do marido através da produção de filhos. Então, chegamos naquele dia
que comentamos no grupo quando o Renato fez o comentário lá das tribos. Eis aqui o início das tribos. Os filhos de Jacó deram início às tribos de Israel. Então, a Lia, ela teve 7 filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e a Diná, uma mulher. A Diná não formou tribo. Então, nós temos aqui 6 tribos vindas da barriga da Lia. A serva dela, que é a Zilpa, teve mais 2 filhos, Gade e Aser, que deram 2 tribos. Depois, a Raquel, ela teve 2 filhos, José e Benjamim. E a serva dela teve Dan e Naphtali. José teve 2 filhos, a gente vai ver mais para frente, mas eu adiantei aqui por questão das tribos, só para visualizar. Ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés, que cada um gerou a sua própria tribo também. A tribo de Levi, que é uma tribo de sacerdotes, para frente nós vamos entender o porquê que essa tribo é de sacerdote. Elas não tinham um território físico lá para frente, porque aqui é tudo bebê, tá, gente? Lá para frente, quando cada um deles se tornou uma tribo, a tribo de Levi não tinha território. Então, nós teríamos 11 territórios, porque não teria nem a dele nem a Diná. Só que José, como teve 2 filhos que geraram 2 tribos, então acabaram dando 12 tribos. Por que que eu estou dando essa explicação aqui? Porque no decorrer da história, vocês vão ver que as tribos, elas sofrem modificações. Então, apesar da gente falar as 12 tribos de Israel, durante o processo, as tribos mudam. Ah, agora essa tribo não é mais tribo, agora é aquela tribo. Ah, lá na frente, aquela foi esquecida, aquela outra surgiu. Então, como que tudo surgiu? Surgiu assim, desse jeitinho que está aqui, essas 12 tribos. Pode falar, João. É que, na verdade, normalmente o pessoal acaba considerando numa lógica de território, né? Uhum. Então, se você omite Levi e você considera José, você tem 12 tribos, né? E aí o que acontece é que, na verdade, de José você tem meias tribos, né? Você tem Manassés e Efraim. Então, na verdade, é como se esses dois fossem uma, digamos assim. É meio que, e isso tendo cada um território. Manassés tinha território, Efraim tinha território, e Benjamim também. Inclusive, eram até menores esses territóririos. Até justamente, eu Ah, acho que até pela... o Oi. próximo, quer ver, ó, deixa eu colocar aqui, aí você continua É, falando. até Aqui, por ó. conta disso, eram territórios até menores, se a gente for dar uma olhadinha. Se bem que o Manassés era desse tamanho mesmo? Não é o que eu tinha ouvido falar. Então, Olha mas é que só. as coisas vão Interessante. mudando, Deve né? ser algum período. Essa Porque eu acho que não era aqui, assim no começo. essa aqui eu Ó, o acho que... Benjamin, você vê como o Benjamin não era tão grande, Uhum. tá vendo? Manassés, então eu me equivoquei mesmo. O que eu lembro disso é que os filhos de José, eles não eram tão grandes assim, né? Tanto que quando você vai ver as convocações para guerra, tudo mais, uma das principais era Judá mesmo. Não tinha Então, nem a ver com eles ali. a E questão, Paulo era benjamita. a questão é que, apesar de José, ele não ser o primeiro filho, Uhum. ele não é, assim, aos nossos olhos, ele não é o primogênito, mas aos Uhum. olhos do pai dele, ele é o primogênito. Por quê?
porque ele é o primeiro filho da esposa amada dele, da esposa que ele queria ter, da esposa desejada. Então, o José, ele foi o queridinho, e ele recebeu a herança de primogênito. Então, ele recebeu a herança dobrada dos irmãos dele. Então, a terra que ele recebeu, que é a terra do. Aqui está o nome dos filhos dele, né? Que é Manassés e Efraim, é a porção dobrada, porque o pai dele sempre considerou ele o primogênito, né? Uhum. Uma outra coisa também que eu queria até citar é porque é o seguinte, né? Abraão, ele teve mais filhos, né? E seguiu apenas em uma linhagem. Já Jacó, ele teve uma série de filhos e quando a gente fala agora da promessa, o ponto que você tocou, ele é interessante, porque é o seguinte, Ismael pode ser considerado tribo digamos assim, da promessa ou do mesmo povo? Não. Ismael, embora ele seja descendente de Abraão, ele não está vinculado às tribos de Israel. Israel, na verdade, é Jacó, né? Jacó depois, enfim, tô dando um spoiler aí. É, Spoiler bíblico não é spoiler, né? Mas assim, ok. é, Mas assim, só dando aquela sequência, né? Mas assim, quando você fala isso, a gente, por exemplo, Jesus ele vem da tribo de Judá. Então, por mais que a gente considere, por exemplo, que José é o filho querido, a promessa acabou vindo do leão, né? Aquela história, ele até chama Judá de leãozinho, né? Ele, sim. ele fala exatamente disso. E que dele acabou vindo exatamente a realeza, né? Agora, quando a gente vai olhar a parte de, olha, daqui seguiu um povo, daqui seguiu, o que a gente vê é somente que Abraão não produziu, digamos assim, Israel não veio dele, Israel veio através dele, né? Ah, e, e quando Jacó teve filho com as servas, esses filhos passaram meio que a fazer parte também da promessa. Porque se a gente passar a Porque olhar. são filhos de Jacó, né? Não, mas aí que tá, mas a promessa vem desde Abraão. Eu queria fazer exatamente essa comparação. Porque se você for parar para pensar, assim, por que na verdade não se tornou um único povo desde Ismael, por exemplo? Judá não é o filho primogênito. Você tem uma série de situações que a gente começa a avaliar e fala assim, poxa, por que Deus fez aqui de um jeito e lá fez de outro? Se eu não me engano, as duas ofereceram as servas, não foi? Na história? Sim, sim, Elas repetiram o que Sara fez. é, exatamente. Elas repetiram o que Sara fez. E aí esse é um ponto que eu queria citar, porque assim, elas fizeram isso e mantiveram em casa. Sara não. Sara mandou Ismael embora. Sim, Aqui a gente tem uma outra situação, né? E em nenhum momento Deus mandou Ismael embora. Tá? Ele, na verdade, quando mandaram Ismael embora, ele abençoou Ismael, por Ismael ser parte, ser filho de Abraão. e ele teve Mas 12 filhos também. ou seja, ele, na verdade, até as tribos, se a gente for parar para pensar, ele teve muito mais tempo das tribos dele serem bem maiores. E hoje em dia a Uhum, gente vê que os povos árabes são enormes. uhum, Então eles têm a bênção de Abraão com eles também. Não é uma coisa que ficou afastada, né? Agora, eu queria levantar esse ponto, né? A diferença de tratamento, o Deus continuou abençoando independente de, e aqui você teve uma certa, digamos assim, uma certa união até então, com todos os arranca-rabo que a gente sabe que tem na história, mas permaneceram. Então é uma diferença que houve, digamos assim, do patriarca até aí. Eu queria, é uma coisa legal da gente avaliar depois. E só falando da quantidade, que a gente está falando de 12 tribos, etc. Então Levi, que nem a Adriana comentou, ele não tinha território. Porém, aí ele foi entregue à autoridade eclesiástica e etc. Então ele tinha determinadas obrigações e o povo, né, as outras tribos tinham obrigações com ele. E aí só para finalizar, né?
é tão interessante que a Adriana estava comentando sobre as perdas de território e etc. E inclusive o que muitas vezes comentam sobre tribos perdidas, né? Você pode ver que hoje, por mais que a Israel tenha sido refundada, né? Tenha retomado o Estado de Israel, o povo de Israel é conhecido como judeu. É conhecido como judeu. As tribos do sul, né? Que aí é Benjamim, era Benjamim, Judá e lembra? Não me lembro. Era Benjamim, Judá e mais alguma, tá? Eu não lembro qual era. Se eu não me engano, eram três tribos que moravam ao sul, quando Israel foi separado em dois, né? Em dois reinos. E acaba que a maior tribo do sul era Judá. Então acaba que, na verdade, o povo passou a ser conhecido como judeu, independente das tribos menores que estavam ali existirem. Que nem eu falei para vocês, Paulo era benjamita. Tipo, é sabido a sequência, quem descende de quem, etc. Mas é interessante como a promessa seguiu em Judá, porque embora você tenha 12 tribos, até poderia, se a gente fosse querer considerar cada um aí uma tribo, é mais até, mas todo o povo ficou conhecido por Judá, o Messias ficou conhecido por Judá, e aí, dali para frente, a gente sabe que em Cristo acaba que não tem mais tribos, né? Aí Cristo, ele simplesmente abraça geral, né? Mas é interessante como a diferença de postura gerou, é, é, digamos assim, gerou um povo mais forte, gerou uma certa união, e enfim, né? E aí a gente vai discorrendo. Eu só queria realmente levantar esse ponto, a diferença que houve da falta de união lá no começo, né? Mandando Ismael embora, mandando os outros filhos embora, não queria nem saber. E aqui, é, todos os filhos sendo colocados em unidade, mesmo com os arranca-rabos, né? Sim, porque mesmo que o Ismael ficasse em casa, o filho da promessa seria o Isaque, porque Deus tinha falado que o filho seria de Sara também, né? Uhum. Tanto que ela deu risada quando ele falou isso. E, Isaac é risada, né? É riso. É. e aqui todo mundo ficou em casa, todos os filhos ficaram em casa, as mulheres, tudo, e, e Deus escolheu quem que seria o filho que geraria a descendência para chegar em Cristo, né? Que no caso foi Judá. Então não foi nem o primogênito, não foi nem o José, não foi nenhum dos que achavam que seria, Exato, né? exato. Acabou vindo da tribo de Judá, que se tornou uma tribo, como você falou, uma tribo da realeza, né? Os, Uhum. os reis vinham da tribo de Judá. Por isso que Jesus veio da tribo de Judá. Exato. Aí tem um outro ponto que eu acho que talvez a gente possa falar mais pra frente, mas uma análise sobre Jacó mesmo. Mas vamos até o final, que aí eu acho que depois eu acrescento. Não, já chegamos no final. Ah, é? Ah, então, beleza. Então tá bom. Pode falar. Eu acho também interessante um outro ponto. É, vamos lá, né? Você tem toda a visão pejorativa que existe sobre Jacó, no sentido, ele se aproveita, etc, tal, né? Vamos lá. Eu não me recordo provavelmente acontece, que a Bíblia não cita tudo, né? Eu não me recordo da comercialização da primogenitura ter sido clara para todo mundo, né? Até me estranha, por exemplo, quando eu leio na Bíblia, que Isaac aceitou, simplesmente fala assim, não, Esaú, chega aí que eu vou te dar a bênção. Porque, poxa, se ele sabe que foi negociado, ele simplesmente passa por cima. Não me parece que essa negociação foi, digamos assim, às claras, né? Ela é citada. Ela é citada. Pode falar. Tem um versículo que ele fala assim: além de você me tirar a primogenitura,
também me tirou a bênção. Então, talvez a primogenitura estivesse relacionada à herança mais Uhum. tarde, né? Então, não sei. Boa, boa, entendi. É porque a bênção, ela não necessariamente seria dada ao primogênito, né? Ela poderia ser dada a qualquer um dos filhos, como Isaac mesmo não foi primogênito, né? Não sei Não, exatamente. um bom ponto mesmo, né? É, e aí aquela coisa, né? A coisa, digamos assim, bola quadrada não termina redonda, né? Termina lascada. Então, então, na verdade, o que a gente vê ali é só um. Pode falar. A gente vê pelos comportamentos de Esaú que ele não tinha um bom conhecimento de questões espirituais, ele não tinha, assim, Uhum. uma boa conduta espiritual, digamos assim. Era Por mais quê? materialista. Porque é, ele sabia do poder de Deus, por exemplo, que Deus é soberano, que Deus pode fazer todas as coisas, tá. E na hora que ele estava com fome, enfim, ele simplesmente sabia da importância da primogenitura para a Uhum. família dele, e ele não pensou duas vezes em vender a primogenitura. Depois, quando o irmão dele pegou a bênção da primogenitura também, Uhum. ele falou o quê? Ah, eu quero matar o meu irmão. E, então, assim, para você pensar, por mais que o seu irmão te faça alguma coisa, apronte com você, tome teu dinheiro, seja lá o que for que ele fizer, use o teu nome, faça empréstimo, enfim, né? Te traia com a tua esposa, não sei. Quem em sã consciência vai pensar seriamente em matar o irmão? A pessoa tem que ter uma índole má de verdade, não é? Ou eu estou viajando nas ideias? Assim, se a gente faz uma análise com dias de hoje, a gente tem que considerar que essa análise ela está sendo fora do tempo, né? Quando eu estou falando isso, eu estou dizendo de anacronismo, né? Mas o assassinato, o sangue inocente nas mãos, isso era muito Ah, pesado na sim. época. E ele estava pensando nisso. Ele estava pensando em literalmente matar o irmão dele, dizendo que era a única coisa que acalmaria o coração dele. Então, que é aí que tá, entra aquele ponto, por exemplo, de que, por exemplo, existia, não estou dizendo que naquela época, né, mas a gente sabe de relatos sobre você brigar pela honra, ter duelo por honra e etc, né. Eu não sei se de repente vai nessa linha, tá. Eu não sei se de repente vai nessa linha, como se tivesse direito. Obviamente, eu não entendo que tenha direito, tá. Eu não quero que fique pensando que quando eu tô falando isso, eu tô advogando para esse sentido. Mas eu tenho dificuldade, às vezes, principalmente quando a gente tá falando algumas coisas daquele tempo, e aí é por falta de conhecimento mesmo, alegar se sim ou se não, sabe. É mais por isso mesmo. Eu tenho dificuldade de, sabe, bater na pedra, entendeu? Eu dei uma pesquisada a respeito do que os judeus pensam de Esaú. E eles pensam um pouquinho parecido comigo, de que ele não tinha um coraçãozinho muito bom, Ah, não, não. não, isso é claro, que ele era materialista, isso é claro, né, que ele era materialista e supérfluo. Isso fica claro pela história mesmo, né. E o fato dele ter se casado com as mulheres sem se Uhum. preocupar em nada com ser da mesma linhagem, de buscar dentro da própria família, mostra o desrespeito que ele tinha Não pela fazia cultura questão da própria família. não fazia Então, questão da honra, né, aos exato. etc, né. Uhum. Enfim, mas aí o meu ponto sobre Jacó, né,
O interessante é assim, beleza, ele consegue fazer, dar razão, dar vazão também para a questão espiritual. Show, tudo bem. Porém, é interessante que assim, por exemplo, ele serviu os animais, né, da Raquel. Beleza. Entra um outro ponto aqui, tá? Porque também não está escrito. Então, é plausível que você levantou sobre a história que a mãe tenha contado, etc. É plausível. É plausível. Mas tem um outro ponto também. Olha só. O que que ele tem? Eu caí? Eu caí? Eu caí? Alô? Não, não caiu, não. Tá. O que que ele tinha? Ele não tinha nada. Não, não tinha nada. Ele não tinha nada. Diferente da situação de Isaac. Isaac já tinha alguma coisa, né? Abraão já tinha alguma coisa. Sim. Abraão tinha. E aí ele justamente ele foi se infiltrando, digamos assim. Então, o que eu Ele já percebo foi com a mentalidade de servir. exatamente, porque assim, se Uhum, eu não tenho nada, eu tenho que conquistar algo. Então, bora trabalhar, uhum, né? Então, ele já foi sendo bem diplomático, já foi chegando aos poucos, etc. E você nota uma pessoa que sabe negociar, você nota uma pessoa que sabe ver a oportunidade, criar oportunidade. E você vê Deus abençoando também. Tanto que você tem uhum. depois lá a criação dos animais, etc. E até o sogro dele fica doido da vida. Porque Deus abençoou. Porque Deus Sim. abençoou. Então, eu vejo Jacó com muitas ressalvas, cara. Sempre que eu vejo, assim, eu vejo um cara que, meu, assim, é um cara que me divide opinião, tá? Jacó, quando eu vou olhar na linhagem, eu falo, cara, você é um cara complicado, mano. Porque assim, você engana. O que ele fez foi enganar, ele enganou o pai. Independente da coisa, ele enganou. Sim. E a maneira como ele foi tratando com dali pra frente, né? Ele também foi Então, enganado. e ele foi enganado, né? Então, você vê como as coisas acontecem mais ou menos na mesma moeda, né? Uhum. Ele enganou o pai dele para receber a bênção e depois ele foi enganado para receber a esposa. Jacó é um cara que eu não gostaria de conviver, não. Sendo bem sincero. Não, não. Na vida, enfim. Agora quase soltei coisas pessoais, né? Mas dentro da família, dentro da minha família eu tenho um Jacozinho. Aí eu olhei assim, nossa, desde. Eu olhava assim, eu falei, você, rapaz. E é engraçado que é um irmão meu, né? E ele falava assim: tu não quer vender tua primogenitura, não? Ele vinha me zoando, ele sabia que eu sacaneava ele. Aí ele, tu não quer me vender, não? Aí eu falei, aí obviamente eu falei, não, eu já aprendi, já, eu li, tá? Eu li essa história. Mas enfim, fica aí a observação e um pouco de stand-up para vocês real, tá? Stand-up real. Mas é isso, eu tenho ressalvas ali quando eu olho a história de Jacó. Aí depois, no final do capítulo, começa a história das ovelhinhas lá, dos cabritinhos, que eu cheguei até a montar um slide aqui, mas eu vou deixar para falar sobre isso na próxima semana, porque é só o início dessa grande história de carneiros e ovelhas, então acho que convém começar e terminar na próxima aula do que só começar agora e ficar dando só uma introdução. Faz sentido. Então, a nossa aula chega ao fim agora, eu vou parar a gravação, busquem a próxima aula depois para ver o final da história dos cabritinhos, É. e boa noite para quem está no YouTube.